Boa noite a todos que nos assistem neste momento, através das redes sociais. Gostaria de dar boa noite a todos, um abraço em cada um de vocês, por dedicar seu tempo para escutar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Como a Bíblia Sagrada diz, né? Nós temos que semear a palavra. Aquelas que caem em terras boas e as que caem em terras ruins. Mas, com fé em Jesus Cristo, nós vamos vencer e conseguir levar o Evangelho a todas as criaturas. Meus amigos, eu gostaria de chamar a atenção a vocês para o seguinte texto sagrado ali. É uma história, uma passagem do texto, ela é muito interessante. Ela fala sobre a oração. Será que vocês estão orando a Deus, pedindo a Deus? Ou será que vocês estão orando e nada de mudar na sua vida? Você pede a Deus e nada muda? Ou será que você está prosperando? Ou será que você está alinhado à palavra de Deus? Vamos ver o que o texto sagrado nos diz. Quando a oração se torna monólogo. Quando a oração se torna monólogo. A palavra monólogo, ela tem origem no grego antigo. Ela significa discurso de uma só pessoa. De uma só pessoa. Então, em Mateus 6, versos 7, Mateus livro 6, verso 7. E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios que pensam por muito falarem serão ouvidos. A palavra gentios no hebraico significa nação ou povo. Então, meus amigos, meus irmãos, o que esse texto de Mateus, ele vem a nos dizer? Ele vem a nos dizer que muitas pessoas oram, mas poucos conversam com Deus. Será que você está fazendo isso? A oração é feita por um diálogo, mas de repente se torna um discurso sem resposta. Tem pessoas que eu conheço e eles, como eu já voltei nas gravações anteriores, nas reuniões anteriores, eles chegam na hora de dormir, eles nem terminam a oração, eles já caem no sono. Entendeu? Então,
no nosso texto ali, estão dizendo, igual como eu estava dizendo, que eu conheço muitas pessoas que sentam ali na cama e começam a não sei o que, pá, terminei minha oração, terminei minha obrigação. Aliás, traduzir, oração não, terminei minha obrigação. Por quê? A palavra do Senhor diz que nós devemos orar, nós devemos escutar. Não só nós dizermos e ouvir o que Deus tem para nos falar. Então se torna uma repetição de palavras. Será que isso vai trazer alguma resposta? Será que Deus realmente está ouvindo isso que você está falando? Será? Então, como eu estava dizendo, então tem oração de muitas pessoas que se torna em discurso. A pessoa só fala e não escuta o que Deus tem para dizer. Eles falam, pedimos, choramos, mas esquecemos do principal, que é ouvir a Deus. Então, veremos como transforma uma oração mecânica em encontros reais com Deus. Aí vocês me perguntam, o que é uma oração mecânica? Oração mecânica, ela refere-se a preces que são receitas de forma automática, com as palavras saindo da boca, mas sem a devida atenção. Intercessão ou envolvimento de coração e de mente. Então a pessoa, ela entra naquelas repetições de coisas, naquelas repetições, que o corpo e a alma dela, o corpo e a alma está distante da oração. Tem vezes que a pessoa chega no meio da oração, porque a oração é um encontro com Deus, é uma conversa com Deus, e se perde toda. Tem outros que chegam, está ali fazendo a sua oração, mas seus pensamentos estão lá no além. Então, por isso que o significado de oração mecânica, ele se refere a palavras que saem da boca sem a devida atenção, ou envolvendo do coração e da mente, porque de que ora? E a oração é feita de modo automático, com o ritual vazio. Se vocês oram em repetições, em rapidez, para terminar logo, é melhor que vocês não orem. Aliás,
Sabe como são chamadas essas pessoas que entram numa oração com Deus? Repetições, pensamentos lógicos. Um gravador automático. É um gravador automático. Todo dia que você liga, é a mesma coisa. Todo dia que você liga, é a mesma coisa. Será que seu dia, todo dia é a mesma coisa? Tem dia que são bons. Tem dia que são ruins. Tem dia de tristeza, de morte, de angústia. Todo dia não é a mesma coisa. Então, como você vai conversar com Deus? Através de uma única oração. Aliás, uma única repetição. Se torna um gravador automático. Então, são muitos que eu vejo por aí, que eu conheço, que tem essa praticância de um gravador automático. Então, quero dizer que essa oração elas não têm nada a ver com oração nem com Deus. Não tem nada a ver. A oração não é um texto decorativo. É um encontro com Deus. Não é você pegar uma folha de papel e ler aquele texto. Ou decorar aquele texto. É uma conversa com Deus. Tem muitos que aí, em vez de estar orando e tendo um encontro com Deus, está lendo um texto. Porque Deus não quer palavras, quer o coração. A sinceridade vale mais que a eloquência. E o Espírito traduz até o silêncio do justo. O Espírito traduz até o silêncio do justo. Preste atenção na parte onde Deus está te ouvindo. E voltando aqui na palavra eloquência, veja bem que esse texto, essas palavras, elas são todas focadas em um gravador automático. Então, eloquências, na Bíblia, eloquência, ela transmite através de uma expressão, ter lábios fáceis ou boca que falam bem. Um exemplo de Êxodo 4:10. Mas antes, então, eloquência significa a transmissão através de uma expressão de lábios fáceis ou boca que fala bem. De Êxodo 4:10. Preste atenção no que Moisés diz. Expressando suas dificuldades em falar para Deus, dizendo: ah, meu Deus, eu não sou homem eloquente, nem de ontem
nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e língua pesada. Então, a palavra eloquência, nós encontramos ela em Êxodo 4:10, que tem o significado de boca, tem o significado de lábios fáceis e boca que falam bem. Então, esse texto ele se foca e traduz tudo em uma expressão que muitos têm a praticância, esse ato, esse costume, essa herança que herdou do avô e traz para cá até hoje. Mas será que é dessa forma que nós pedimos a Deus? Será que Deus vai nos ouvir? O nosso gravador automático? A ansiedade interrompe o mover do Espírito. Se você fala, você somente não medita, somente não reflete. Às vezes você nem presta atenção no que você está falando. Você já está fazendo uma repetição. Você já está lendo um texto decorativo. A oração, irmão, você tem que orar com fervor, a falar e escutar o que Deus tem a dizer. Não chegar e falar, meu Deus, o Senhor já sabe do meu problema, e bererê, pronto, já está resolvido. Não é nada disso. Deus é sinceridade. Tem muitos que andam por aí brincando com a palavra de Deus. Eu conheço vários. Porque na Bíblia diz que é pecado nós levar o nome de Deus em vão. O nome de Deus tem que ser respeitado. Não é em todo o ambiente que devemos falar. E muitos acham que pode sair soltando o nome de Deus por aí, de qualquer jeito, de qualquer forma. E não é bem assim. As coisas de Deus não é assim. E Deus quer de nós, quando estamos orando, a participação nossa na oração. Se nós estamos orando, contando o problema, ou contando uma notícia boa, tendo aquele encontro com o Espírito Santo, aí nós estamos conversando com Deus. Nós estamos falando com Deus. Não se faça da sua oração uma apresentação. Tem muitos que ficam por aí, em vez de orar, está se apresentando. Apresentando como? Palavras
repetidas. Palavras repetidas. Gravador automático. É melhor você pegar, gravar e todo dia ligar. Porque você acha que você tem 60 anos, 80 anos. Deus está com 80 anos e só escuta aquilo de você? Será que dentro de 80 anos essa oração que você faz, repetida, Deus está cansado. Deus se cansa. Deus não quer apresentação. Deus não quer discurso. Deus não quer texto decorativo. Deus quer que conversamos com Ele e também ouvimos o que Ele tem a dizer. Quando você conversa com uma pessoa, você fala, escuta também o que Ele tem para falar. Porque Deus fala para a gente em silêncio. Deus não fala como um ser humano. Deus fala em silêncio. E todos os dias da nossa vida não é igual. Um dia não é igual ao outro. Então, vamos parar, muitos que eu conheço, com esse gravador automático. Porque a partir de hoje, quando eu disser gravador automático, você já sabe do que estou falando. Orem para cooperar com Deus, não para impressioná-lo. Se você chega ali com uma oração repetitiva e rapidinho, repetitiva, você está colocando uma pressão em Deus. Isso não se torna uma oração. Isso não é uma oração. Isso não é uma conversa com Deus. Isso se torna você colocando pressão em Deus. Só falando. O propósito da oração é alinhar a vontade humana é alinhar a vontade humana. E falar com Deus e ceder o controle. Meus amigos, meus irmãos, vocês que estão persistindo nesse erro do gravador automático, você está precipitando. Jamais você terá razão. Jamais Deus vai te ouvir. Porque todos os dias nós temos algo diferente para dizer para Deus. Então, nós chegamos diante de Deus e fazemos nossa apresentação, dizendo o problema, ou a felicidade, ou o que precisa, e deixa que Ele também responda. Na maioria das vezes, os meus encontros com Deus, eu me emociono muito. Mas eu repetindo palavras, eu vou enganar.
Será que Deus está dando ouvido? Não, de forma nenhuma. Então, se Deus nos deu sabedoria, vamos usar, vamos agir de boa fé. Você que quer algo na sua vida, não pense, vocês, em repetições de palavras, Deus vai ouvir não. Isso que eu estou falando aqui não é religião. Eu estou falando realidade. Que já aconteceu comigo e com muitos. Sobre a religião, cada um escolhe a sua. Deus disse no texto sagrado que cada um faça a sua vontade. Se você quer ser ateu, você é ateu. Se você quer ser budista, você é budista. Se você quer ser espírita, você é espírita. Se você quer servir o demônio, você serve. Deus não vai te impedir. A sua vontade é livre. Mas se o seu propósito for algo sério com Deus, e você quiser atingir seus objetivos na sua vida, pare com esse gravador automático. Ore com fervor. Escute o que Deus tem para te dizer. E conte para Deus o teu problema. E fale com Deus o teu problema. Porque o resto é resto. Agora, uma conversa com Deus, você sai, parece que a hora que você sai do quarto, ou dentro do banheiro, ou seja, qualquer lugar que for, você sai aliviado. Você sai com outro equilíbrio mental, com outra posição, de cabeça limpa, de cabeça fria. Agora você acha que se gerar um problema, você vai cair na repetição de palavras? Não. Eu acho, eu tenho certeza que estarão perdendo tempo em dizer isso para Deus. Porque Deus é grandioso, é um Deus todo-poderoso. Ele merece tudo de bom, de ótimo, e está de braços abertos para nos receber. Então, eu te faço uma pergunta aqui. Você tem orado para falar e para ouvir a vontade de Deus? Você tem parado na sua oração? Faça ela. Escuta o que Deus tem para te dizer. Torna a falar. Escute o que Deus tem para te dizer. Será que você está falando isso? Ou você não está dando tempo para Deus? Você começa, na mesma hora você se levanta e procura a sua direção. Cadê Deus? Deus não falou nada com você. Deus não disse nada. Só você que falou. Então, meu irmão, será que vocês têm feito isso? Vocês têm orado e ouvindo a vontade de Deus? Reserve seus momentos de silêncio
em oração. Ore com sinceridade, não com pressa. Peça menos e adore mais. Porque tem pessoas que chegam diante de Deus e falam: meu Deus, eu quero um apartamento, eu quero um carro de luxo, eu quero que meu filho passe no vestibular, quero que meu filho passe no Enem, quero que o Senhor me dê uma chácara. E orar que é bom, nada. Só faz pedir, mas orar, nada. Por isso que existem muitas orações que Deus não responde. Na Bíblia diz, quando Deus se cala, o silêncio de Deus, Ele está respondendo. O silêncio dele. Mas dessa forma, de oração, assim como eu estou dizendo, Deus não ouve. De forma nenhuma. Então, ore com sinceridade, não com pressa. Peça menos, adore mais. Espere em Deus com paciência, porque todas as coisas é no tempo de Deus, não no nosso tempo. Então não pense que você irá pedir a Deus algo e logo imediato Ele lhe responderá. Não, é no tempo de Deus. Se vocês fizerem a oração de falar com Deus, escutar Deus, ter um diálogo um com o outro e pedir a Deus, Ele vai conceder. Mas no tempo dele, não no nosso tempo. Nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Então, o Senhor nos ensina a orar com o coração e a ouvir tua voz no silêncio. O Senhor ensina-me a orar com o coração e ouvir tua voz no silêncio. Então, resumindo esse modo de oração, a oração eficaz, ela começa quando o homem para de falar e começa a ouvir. Isso me fez eu lembrar de umas palavras que um amigo meu me disse. Às vezes, o silêncio fala muito mais do que você se debater com aquela pessoa. Talvez aquela pessoa te fala tanta coisa e você se cala, fica em silêncio. Você ganha muito mais e aquela pessoa vai sair sem graça. Quem aprende a ouvir em oração, descobre que Deus sempre esteve falando. Então, alinhamos a nossa mente em Deus.
E começamos a fazer a praticância de meditar no texto sagrado e aprender a orar. Aprender a conversar com Deus. Igual, por exemplo, você chega na sua casa, meia hora antes de dormir, fala, agora eu vou conversar com Deus. E converse com Deus. E aprenda a escutar o silêncio de Deus. Porque tem muitos aí que às vezes pensam que ele vai falar de um lado e Deus vai falar do outro como ser humano. Não é dessa forma. Eu espero também que nenhum de vocês esteja pensando isso. Mas aprenda a orar e escutar a Deus, a escutar o silêncio de Deus. Porque não só na minha vida, como de muitas pessoas, Deus tem trabalhado, Deus tem escutado. E uma coisa, uma experiência que eu falo para você, ótima, maravilhosa, que eu mais gosto, que eu fico doido que chega logo o horário, é de falar com Deus. Porque nem toda hora você não está ali pronto para falar com Deus. Mas prepare o seu corpo, alinhe a sua mente e desabafa com Deus. Converse com Deus. Espera que Ele vai responder. E pare com esse gravador automático, que Deus já está cansado de ouvir o gravador automático. Porque Deus escutará. Isso é um conselho que eu estou dando e que está escrito nas Escrituras Sagradas em Mateus 6, 7 e depois vocês vão lá em Mateus 6, 7 e Êxodo 4, 10. E dá uma conferida. Não que eu esteja fazendo alguma crítica. Quem sou eu para criticar alguma pessoa, algum modo, algum hábito? Não. Como eu disse, cada um segue a vida como quer. Eu fazendo a minha parte, eu acho que já está de bom tamanho. Porque vocês também, que às vezes não sei qual tipo de orações que vocês praticam, entendeu? Talvez esteja dando certo também. Continuo. Eu só estou apenas transmitindo o texto sagrado e fazendo algumas reflexões sobre o texto sagrado. Aquilo que veio ao meu entendimento. Eu só estou esclarecendo isso
Porque tem muitas pessoas aí que levam as coisas só pela maldade. Mas a minha finalidade não é ofender ninguém. A minha finalidade é pregar o Evangelho. É pregar a palavra de Deus. Tem as redes sociais. Aquilo que não tiver de acordo, vocês podem criticar. Pode falar o que bem entender. Agora o Evangelho, eu não abro mão. Da palavra de Deus, eu não abro mão. Não abro mesmo. Ninguém vai calar minha boca. Porque vou orar por fervor para mim, para quem quer que esteja precisando. E tentar traduzir da melhor forma o texto sagrado para você. E não vou abandonar o Evangelho. Igual tem acontecido com muitos. Todas as pessoas, quando começam a servir a Deus, as pessoas começam a falar que está doido, está com depressão. Outros começam a fazer piadinhas. Mas eu não me importo. Pode ficar à vontade. O importante é que eu pregue o texto e aqueles que tiver realmente interesse pode continuar ouvindo, assistindo através das redes sociais as nossas pregações, as nossas orações. E gostaria de agradecer vocês pela paciência de vocês. E vocês estão todos convidados para o dia 31 de dezembro. Vamos fazer uma grande reunião. Reunião de libertação, de curas. Então, você que tem um problema, porque nós todos temos problema, né? Só que tem problemas que são mais graves que os outros. Você que tem problema, você traga para nós, porque a maioria dos problemas hoje são espirituais. Porque Deus está transformando a vida de muitas pessoas através da palavra. Deus está dando bênçãos a muitas pessoas. Eu fico muito feliz em estar me ligando e querendo saber de Deus. E querendo saber da palavra de Deus. E querer saber do caminho de Deus. E o caminho de Deus é a Bíblia Sagrada. E a nossa oração com Ele. E não esquecendo de ouvir a Deus também. Então, 31 de dezembro, estamos preparando essa grande reunião fortíssima, que nós iremos fazer uma corrente de oração forte, para que 2026 vocês entrar lá
liberto de todo mal, de toda doença. Aquilo que estava dando errado vai dar certo. Porque nós temos um grandioso Deus, poderoso, e Ele vai nos ouvir. Sempre nos ouviu. Porque nós amamos, nos adoramos e seguimos Ele. Para vocês, uma boa noite. Que fique com Deus, que a paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. E até o nosso próximo encontro. Amém?